Olá pessoal, então hoje iremos falar sobre o que é o animismo. Será que todos realmente sabem o que significa animismo? Será que o brasileiro sabe realmente atribuir a correta ou o correto direcionamento e também a correta informação sobre o que é o animismo? Veremos isso hoje aqui no canal. Então, pessoal, Edward Taylor nasceu no século XIX e viveu a início do século XX, e ele foi o responsável por introduzir a palavra animismo no meio antropológico. Então, quando nós falamos de animismo, estamos falando de algo antropológico, né? E a questão antropológica, ela sempre busca a origem, o entendimento a partir de certa análise, de certo olhar que vai diferenciar culturas, né, e entender a partir dessas diferenciações as culturas e assim, dessa forma, desenvolver certos códigos que não são verdade absoluta, mas que são úteis para a compreensão sobre determinado povo. Então, quando nós temos o conceito de animismo, quando ele surge no século XIX, tá? Quando já começa a surgir, nós temos a visão de que estamos estudando povos originários, né? Povos originários, povos indígenas aqui no Brasil, povos originários dos Estados Unidos, ou seja, os indígenas dos Estados Unidos. Estamos analisando os povos originários da Europa, Península Ibérica, os povos africanos. Então, o animismo ele vai abarcar toda a questão cultural desses povos. E o que realmente consiste o animismo? O animismo consiste em uma análise antropológica que vai definir, vai distinguir certos povos que atribuem manifestações ou a manifestações, a fenômenos naturais, espíritos. Eles vão atribuir basicamente espíritos, pois animismo vem de anime, alma ou espírito em latim. Então, quando uma pessoa ela vai dizer que algo é animista, ela está apenas dizendo que ou isso é animismo. Os antropólogos eles vão apenas estar realizando uma observação, pela qual eles vão dizer que determinado povo, determinada pessoa, determinada cultura atribui um nome, um espírito, uma compreensão, uma personalidade a um fenômeno natural, ou seja, um trovão. Um trovão é atribuído um espírito pelos povos originários. Os mares é atribuído um espírito. Um colar, por exemplo, um colar é atribuído um espírito, uma energia, uma erva, né? A jurema, né? A ayahuasca tem um espírito ali. Então, quando nós entendemos realmente o que significa animismo, nós não passamos por bobo, nós não passamos por besta, né? Como na semana passada, infelizmente, recebi um comentário a respeito de que a minha incorporação era um animismo. A pessoa, coitada, nem sabia o que significaria a palavra animismo. Mas aqui eu venho explicar, né? Com todo o respeito, já que eu não tive o respeito diante de tal diálogo, né? O que foi a posteriori, ainda por cima, foi quando eu estava ausente, né? Isso aqui é como se fosse também um direito de resposta, né? Mas eu sinto muito, né, pela ignorância dessa pessoa. Eu me sinto envergonhado pela ignorância dessa pessoa, mas essa pessoa ela deve estudar, né? E eu aconselho a muitos estudarem também um pouco mais a etimologia das palavras para entender o que significa animismo. O animismo ele surge como um instrumento de análise, mas esse instrumento de análise ele vai se afinando que nem um funil. Ou seja, do animismo nós vamos colocar uma outra camada que é o politeísmo. Nós vamos verificar que diante dos povos que julgamos animistas existe algo em comum que é o politeísmo. Dentre esses povos politeístas, nós vamos também julgar que existe o monoteísmo, pois povos que não são politeístas vão gerar o monoteísmo, ou seja, o topo da pirâmide. Lá no cume mesmo da pirâmide, nós vamos encontrar a ciência. E essa ciência é essa ciência que está ligada ao ateísmo. Ela vai justamente dizer que ela vai, de fato,
de forma dominante, dizer que todos os povos animistas são ilusionistas, são falsos, são marmoteiros, que não gostam muito de usar essa palavra, né? Vão dizer que isso não é real, que isso não existe. Mas o engraçado é de ouvir isso de alguém que usa colar, que usa, né, guia. E guia é um animismo, pessoal. Quando eu vou consagrar uma guia, eu estou sendo um animista. Eu estou colocando um espírito aqui. O meu Exu está colocando um espírito aqui. Então o animismo faz parte da cultura mundial. E o animismo não deve mais ser compreendido como algo pejorativo. Se quiserem julgar alguém que uma incorporação ela não é verídica, encontre uma outra palavra, porque animismo não serve, pois todos nós somos animistas. E o pior é ainda ver um animista falando que o outro está praticando animismo, de forma pejorativa, justamente segundo o conceito que eu venho apresentar aqui, que é baseado na ciência e no ateísmo. Então é um tiro no pé. Estudemos, pessoal. Façam que nem o ET Bilu, né? Busquem conhecimento um pouquinho, tá? Salve a banda, salve o reino da lira, Ave Lucifer.